Não sou pai nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Seguimos aqui com o livro de Atos, capítulo 11 ao 15. No 11 mostra Pedro voltando a Jerusalém e ali o povo criticando ele, os irmãos judeus, né? Fala assim, como que você teve coragem de entrar e comer com os gentios? E aí Pedro explica tudo o que aconteceu na casa de Cornélio, mostrando que o Espírito Santo foi derramado também sobre os estrangeiros, sobre os gentios, né? E quando a igreja ouve isso, entende que Deus havia aberto a salvação para todos os povos. Nesse capítulo também é contado que alguns discípulos que haviam fugido da perseguição começaram a pregar em Antioquia, né? E muitos se converteram. Fala sobre Barnabé, né, que foi enviado para ajudar, chama Saulo, agora transformado em Paulo, para ajudar junto com ele, para ensinar, para levar a palavra de Deus. E ali os seguidores de Jesus passaram a ser chamados pela primeira vez de cristãos. Depois, capítulo 12, mostra o rei Herodes começando novamente a perseguir cristãos. Ele via que o povo gostava, se alegrava e foi perseguir os cristãos. E Tiago, irmão de João, é morto à espada. Pedro é preso. E durante a noite, um anjo do Senhor entra na prisão, solta as correntes, né, e coloca para fora Pedro ali sem que os guardas o percebessem nada. E Pedro vai até a casa onde os irmãos estavam orando e todos se surpreendem com sua libertação. Logo depois, Herodes tenta se exaltar diante do povo. Fala que o povo começou a ver Herodes lá e gritar que ele era um próprio Deus e ele sentiu-se como um Deus, quis a glória de Deus para ele. E a Bíblia fala que um anjo veio, feriu ele, ele foi comido por vermes, mostrando que nenhum poder humano prevalece sobre o plano de Deus. Depois a gente tem capítulo 13, né, fala da primeira viagem missionária na igreja de Antioquia. Enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo para que a obra que os tenho o chamado eles façam. Né? E eles partem e pregam em várias cidades, anunciando os evangelhos aos judeus e depois aos gentios. E aí, né, Paulo prega uma mensagem profunda, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Israel. E muitos creem, mas os líderes religiosos, com medo de perder poder, se encheram de inveja e expulsaram Paulo da cidade. Mesmo assim, os discípulos seguiam alegres, cheios de Espírito Santo e os cristãos crescendo. Depois a gente tem capítulo 14, Paulo e Barnabé continuam viajando, curando enfermos, pregando com ousadia. Né? Fala sobre Listra, a cidade ali onde que Paulo cura um homem aleijado e o povo pensa que eles são deuses e começam a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E eles ficaram horrorizados, falando: opa, para de chamar a gente de nós, não é Deus não, para de fazer isso, nós somos servos do Deus vivo, Deus é Ele. Né? E pouco depois, os mesmos que queriam adorá-los se voltaram contra eles e Paulo é apedrejado e deixado quase morto. E mesmo ferido, ele se levanta e continua a sua missão. É um retrato claro da resistência espiritual, né? Só que nada impediu o avanço da palavra de Deus. Eles eram perseguidos, mas levantavam alegres, eram torturados, mas não estavam nem aí. Né? E no capítulo 15 surge uma grande discussão na igreja. Alguns queriam obrigar os novos convertidos gentios a seguir os rituais judaicos, né? Como por exemplo a circuncisão. Então os apóstolos se reuniram em Jerusalém para decidir sobre essa e outras questões. Né? E Pedro lembra que Deus já havia derramado o Espírito sobre os gentios, sem impor essas tradições. E Tiago concorda, citando as profecias, tomando ali a decisão final de que eles não precisavam fazer a circuncisão ou outros hábitos ali meramente ali humanos ou do Velho Testamento, algo que meio que separava, né, quem era judeu de quem não era. E a decisão final é que a salvação ela vem pela graça de Jesus, não por obras nem por lei, vem pela misericórdia dele. E eles enviam então uma carta oficial às igrejas, dizendo que não deveriam impor nada que fosse ali desnecessário, né, que pudesse afastar as pessoas de Jesus, falando que eles deveriam de fato era preocupar com as atitudes, que eles deveriam se afastar da idolatria, da imoralidade, né, e ali a unidade é preservada e a igreja seguia mais forte que nunca, amadurecendo e crescendo, independente das perseguições. Duas visões para guardar desses capítulos. Número 1, o Evangelho rompe tradições e formalidades. O Espírito Santo sempre vai além das barreiras humanas e religiosas. E 2, a igreja cresce quando permanece unida, mesmo diante de diferenças, discernindo ali juntos a vontade de Deus. O fim, vamos orar. Senhor, obrigado que o teu Espírito une povos, culturas, corações. Ensina-nos, Pai, a viver pela graça, não por regras, Pai. Ensina-nos a ter a Ti como sendo das nossas vidas. Ensina-nos a olhar para Ti, Pai, com um coração manso, Pai, um coração temente, Pai, que a gente possa, Pai, nos aprofundar cada vez mais em conhecer de Ti. Eu te peço porque o Senhor aumente a nossa fé e dai-nos, Pai, o discernimento em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos deixar seu comentário, compartilhar, que Deus te abençoe de forma grandiosa.